Olá pessoal, vamos continuar resolvendo exercícios sobre as ideias, sobre a ideia de fração, tá ok? Então vamos lá, pegar aqui o nosso exercício. Indique quem são o numerador e o denominador e represente graficamente as seguintes frações: 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8. Vamos aqui para nossa lousa, onde eu já separei, tá aqui, ó. 1/2. Nós vamos trabalhar aqui 1/2. 1/2, o 2 significa em quantas partes o objeto foi dividido, ok? E o 1, quantas partes nós vamos tomar? Denominador é o 2 e numerador é o 1. Então, nós dividimos em duas partes e vamos tomar uma parte. Pronto, tá aqui. Expor isso aqui, uma barra de chocolate, um pão, sei lá, alguma coisa. Uma barra de chocolate, fica mais fácil. Dividir 2/4, significa dividir em 4 partes e tomar duas. Tá aqui, ó, a mesma barra de chocolate, idealmente seria a mesma barra, tá? Em que nós vamos dividir 4, o denominador é 4, o numerador é 2, e vamos tomar duas partes. Já está dividido em 4 partes. E vamos tomar duas partes, tá ok? Agora, 3/6, denominador é o 6, numerador é o 3. Denominador, em quantas partes está dividido o objeto? Tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E agora vamos tomar 3 partes. Estamos tomando as 3 partes aqui. Pronto, 3/6. E 4/8, denominador é o 8. Em quantas partes é dividido o objeto? Numerador é o 4. Quantas partes nós consideramos? Tá ok? Então, estamos tomando 4 partes. Pronto. Primeiramente, dividimos em duas partes, tomamos uma. Depois, em 4 partes, tomamos 2. Em 6 partes, e tomamos 3 partes. Em 8 partes, e tomamos 4. O que é que você observa? Que metade, 2/4, 3/6 e 4/8 representam a mesma quantidade do objeto, né? Então você pode dizer que metade de um objeto é igual a 2/4 desse objeto, que é igual a 3/6 do mesmo objeto e que é igual a 4/8 deste objeto, e que se você fosse continuando, você poderia dizer que é igual a 5 décimos, que é igual a 6 dozeavos e por aí vai. Tudo bem? Mas é importante você ter essa noção de que 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 representam a mesma quantidade de um objeto. Vamos para frente. O dia 10 de fevereiro representa que fração do mês já transcorreu? O mês de fevereiro pode ter 28 dias ou pode ter 29 dias, se o ano for bissexto, né? Então, 28 dias, se já transcorreram 10 dias, você tem que a fração do mês que já transcorreu, 10/28 avos. Avos. Ok? 10/28 avos. Depois a gente vai explicar isso aqui. E se já transcorreram... E se o mês tem 29 dias, você diz que transcorreu 10/29 avos. Avos. Não é avô nem avó, é avos. Tudo bem? Então, quando o mês tem 28 dias, 10 dias representa uma quantidade maior de tempo do que se o mês tem 29 dias e transcorreram 10 dias. Em relação, 10 dias são sempre 10 dias, mas 10 dias é mais tempo quando se refere a 28 dias no total. E a fração 10/29 avos é menor do que a fração 10/28 avos. Tá ok? É isso. Escreva frações que representem a unidade cujos denominadores sejam múltiplos de 3 menores que 10. Quem são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3, basta a gente multiplicar 3 pelos números naturais.
0, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Acabou-se aqui. Ele quer que sejam menores que 10. Então, para se determinar os múltiplos de um número, você multiplica esse número pela sequência dos números naturais, tudo bem? Ó, nós fizemos 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, escreva frações que representem a unidade e cujos denominadores sejam os múltiplos de 3. Então, quais são os múltiplos de 3 que aparecem aí? 0, 3, 6 e 9. Já vamos falar do 0. Então, que representem a unidade. Você lembra que quando a gente divide uma pizza em 3 partes, olha só, 3 partes. Se você come um pedaço, você comeu 1/3 da pizza. Se você come 2 pedaços, você comeu 2/3 da pizza. Mas se você come os 3 pedaços, você comeu 3/3 da pizza. Ou seja, você comeu uma pizza inteira. Tá joia? Então, 3/3 representa a unidade. Escreva frações que representem a unidade, que representem um inteiro e cujos denominadores sejam múltiplos de 3. Temos aqui os múltiplos de 3 e para que, se o denominador é 3 e eu quero representar a unidade, o numerador tem que ser 3. Tudo bem? Eu dividi em 3 e comi os 3 pedaços. Agora, se o denominador é 6, para representar a unidade, eu tenho que comer os 6 pedaços da pizza. Comi a pizza inteira. E se a pizza foi dividida em 9 pedaços iguais, para eu comer a pizza inteira, eu tenho que comer os 9 pedaços. Então, isso aqui, 3/3, 6/6 e 9/9, representa a mesma quantidade. Quem comeu 3/3 de uma pizza, ou 6/6 dessa mesma pizza, ou 9/9 dessa pizza, comeu uma pizza inteira. E o 0? Esqueça o 0. Não existe denominador igual a 0. Nenhuma fração pode ter 0 no denominador. Tá ok? Não existe. Você não pode dividir alguma coisa em nada. Eu dividi uma pizza em 0 pedaços. Então você não dividiu a pizza. Não existe pizza. Tá ok? Então isso aqui não existe. Tá legal? Um turista planejou visitar 9 atrações turísticas da cidade de Aracati, no Ceará, num dia de sábado. Até o meio-dia, ele tinha visitado 3. Né? Que fração do todo ainda falta conhecer? Então, ele queria visitar 9 e visitou 3. Vamos tentar dividir aqui um objeto em 9 pedaços. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos supor que isto aqui sejam as atrações turísticas. Atração turística 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, as 9 atrações turísticas. Até o meio-dia ele tinha visitado 3 atrações turísticas. Ele visitou 3 atrações turísticas. Ele visitou 3/9, tá? Faltam visitar 6 atrações turísticas. Falta ele visitar 6/9. Ele visitou 3/9. Falta visitar 6/9. Quando ele visitar todas, significa que ele planejava visitar 9 e visitou todas as 9. Isso aqui, 9/9, representa o todo, né? Ele visitou 3/9, falta 6/9. Quando ele visitar o restante, ele terá visitado o todo das atrações turísticas de Aracati, uma bela cidade
no litoral do Ceará. Ok? No jogo de damas, no início do jogo de damas, que porcentagem das casas são ocupadas pelas pedras brancas? Vamos dar uma chegada aqui na internet e vamos colocar aqui jogo de damas. Vamos ver o que é que aparece aqui pra gente. Olha aqui, tá aqui uma figura, uma ilustração do jogo de damas, tá? Vamos dar uma olhada aqui em qualquer ilustração. Essa daqui, ó, essa ilustração aqui. Tá aqui o jogo de damas. Vamos ver qual é a primeira pergunta que ele faz. Que porcentagem das casas são ocupadas pelas pedras brancas? Ao invés de porcentagem, ainda não temos essa ideia. Vamos falar de fração, tá? Fração. Fração leva a porcentagem, porcentagem leva a fração. Que porcentagem das casas são ocupadas pelas pedras brancas? Quantas casas tem o tabuleiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui não é um de dama. Dama é esse daqui. Aqui é uma dama diferente. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daqui sim é o jogo de dama tradicional. Então nós temos 8 casas assim, com 8 casas na vertical. Então 8 vezes 8, 64. Nós temos 64 casas. E quantas ocupadas pelas pedras? Quantas são as pedras brancas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. 12,64 avos é a fração das casas ocupadas pelas pedras brancas no início do jogo, tá? Depois as pedras vão sendo eliminadas e vai diminuindo a quantidade, né? E pelas pedras pretas, vamos olhar lá o tabuleiro. É óbvio que tem a mesma quantidade, 12 peças pretas no início do jogo. Então, representa a mesma fração. 64 casas tem o tabuleiro e 12 são ocupadas pelas pedras pretas. E por todas as peças? Ora, se o tabuleiro está dividido em 64 casas e você tem 12 pedras brancas e 12 pedras pretas, basta você somar. Você terá uma fração de 24 sobre 64. 24,64 avos é a fração de todas as casas de um tabuleiro de damas ocupadas por todas as peças no início do jogo. Veja, 24 peças, tá ok? Ocupam 24 casas no início do jogo e ao todo você tem 64 casas. Tudo bem? Então esta é a fração de casas ocupadas por todas as peças. Tá joia? Na próxima aula nós vamos treinar, vamos estudar a leitura de uma fração. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e até lá!